A graça e a paz de Cristo, igreja. Neste momento eu convido a amada igreja a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, do verso 11 ao 19. Livro de Lucas, capítulo 17, do verso 11 ao 19. Fala assim a palavra de Deus. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. E ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. E ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe Jesus: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Oremos, igreja. Pai amado, Deus querido, graças te damos, ó Deus, pela tua palavra aqui lida. Ó Deus, que ela possa fazer morada em nossos corações, Senhor. Senhor Deus, que tu possa, ó Deus, nos dar discernimento, que teu Santo Espírito, Deus, possa nos dar entendimento, Pai, da tua palavra. Que nós possamos aprender, que nós possamos meditar, ó Deus, e assim, ó Deus, crescermos, ó Pai, em conhecimento. Obrigado pela tua graça que nos alcançou. Fica conosco, fica com a tua igreja, em nome de Cristo que te oramos. Amém. Igreja, esse é um texto bastante conhecido de todos nós, né? Diversas vezes temos acompanhado algumas pregações, alguns estudos, alguns devocionais, e geralmente é sempre abordado a questão do que devemos agradecer, e sim, devemos agradecer. Porém, esse texto é um texto bastante riquíssimo, que a gente pode extrair mais dele para o nosso aprendizado, para o nosso dia a dia. Esse momento que estamos vivendo, um momento de isolamento social, um momento de afastamento, né, obrigatório dos nossos entes queridos, dos nossos irmãos da igreja, do nosso pastor. E a gente pode aprender bastante com esse texto. E a primeira coisa bastante interessante que a gente pode aprender é a obediência. A obediência que os 10 leprosos tiveram à ordem de Jesus. Se a gente analisar bem o texto, né, quando eles pediram para Jesus se compadecer deles, eles não foram imediatamente curados, né? Jesus disse: Ide, vai e apresentai-vos aos sacerdotes. E a gente pode se perguntar, por que Jesus disse isso? Porque era a tradição do povo judeu, daquela ocasião. Esse contexto está lá em Levítico 13, depois a igreja pode abrir, né, o livro da lei, Levítico 13, um dos livros do Pentateuco, e aprender mais esse contexto do que Jesus disse: vai e apresente ao sacerdote. Porque naquela ocasião, naquela época, só o sacerdote ele podia dar um veredito do que seria a sua doença da pele, né? Naquele tempo, como também nos tempos atuais, não só existia lepra, existia outras doenças da pele. Vitiligo, pano branco, impinge, micose, fungos, também já existia. E era papel do sacerdote analisar o povo do arraial e dar o veredito se era a lepra, conhecida popularmente como lepra, mas é hanseníase ou não. Porque sendo hanseníase, tinha todo um processo de afastamento daquela pessoa que era identificado como lepra, como leproso, né? Ele era tido como imundo, né? E uma das características do leproso naquela época é que ele ficava fora do arraial.
ele era proibido de ficar no convívio social da sua família, dos seus parentes, dos seus amigos, né? Eles tinham que ficar com as vestes rasgadas, com um pano cobrindo a barba, o rosto, cabelos assanhados, e toda vez que uma pessoa se aproximasse dele, ele teria que gritar ao longe: imundo, imundo, imundo sou. Era uma das coisas que o leproso ele tinha que fazer. Então era bastante difícil, né? Se nos dias atuais existe muito preconceito, imagina naquela época. Então era uma vida difícil, muito complicada, e ali estavam 10, que não tinham esperança, que não tinha nada de novo para mostrar aos sacerdotes, mas eles obedeceram. Eles não foram curados e foram. Eles foram sem ser curados. E a palavra fala que eles indo ao caminho, ao encontro do sacerdote, aí sim eles foram curados. Mas eles obedeceram ao mestre. Outra coisa que a gente pode aprender com o texto é escolher a melhor parte. Escolher a melhor parte. Jesus perguntou àquele que voltou: não eram 10 os que foram curados? Cadê os outros 9? Cristo sabia a resposta daquela pergunta. Num livro de Levítico, capítulo 14, depois a igreja pode abrir e ler, tem todo o ritual que uma pessoa com lepra, uma pessoa imunda, ela teria que passar para depois para a lei da purificação. Uma vez tida como leprosa, após ser curada, ela teria que passar por todo um processo longo, um processo demorado, onde tinha que juntar várias coisas, aves, vaso de barro, azeite. Era todo um ritual que era feito pelo sacerdote, para só assim aquela pessoa voltar a ser considerada pura, purificada, e assim voltar ao seu meio social, ao convívio com sua família, ao convívio com aquelas pessoas que ele mais amava. E com certeza, aqueles 9, eles estavam preocupados com esse ritual, eles estavam ansiosos, eles estavam com muita vontade, de abraçar os seus parentes, de abraçar aquelas pessoas que durante muito tempo eles foram obrigados a ficarem separados. E com certeza a ansiedade era muito grande para passar pelo todo o ritual, por todo o processo e ser tido como purificado. Então, com certeza, aqueles 9 estavam bastante preocupados. Porém, aquele que voltou dando glória a Deus em alta voz, aquele sim escolheu a melhor parte. A Bíblia relata uma outra história no livro de Lucas também, de 2 mulheres, Marta e Maria. Jesus se hospedando na casa de Marta. Imagine que hóspede, Jesus na sua casa. E a Bíblia fala que Marta ela se aperreou, ela se agitava, ela queria cuidar das coisas do lar, e Jesus estava em sua casa. A Bíblia fala que ele estava ensinando, enquanto Marta ficava agitada de um lado por outro, tentando fazer as coisas, tentando fazer o melhor para receber o seu mestre, o seu Senhor, Maria estava aos pés de Cristo, ouvindo e aprendendo. E quando Marta questionou: mestre, manda que Maria venha me ajudar, é muita coisa para fazer. Jesus fala para Marta: Marta, Maria escolheu a melhor parte. E assim também foi com aquele leproso. Ele também queria voltar ao convívio social, ele também queria voltar para os seus parentes, ele queria também voltar ao convívio com seus amigos. Mas ele preferiu, ele escolheu a melhor parte, que foi voltar dando glória a Deus em alta voz, que foi prostrar-se ao pé daquele que derramou a sua graça, a sua misericórdia, a sua cura sobre ele. E Jesus fala assim: vai, levanta-te, a tua fé te salvou. E o que
eu queria deixar para a igreja era justamente isso. Estamos passando por um momento de tribulação muito grande, onde a igreja está sendo obrigada, a ficar longe um dos outros. Você, como cidadão, está sendo obrigado a ficar longe da sua família, dos seus entes queridos. Estamos vivendo um momento de isolamento social. Essa doença, esse vírus que veio, ele veio para abalar a vida espiritual, a vida física, a vida social, a vida financeira, de tudo e de todos. E o que temos feito nessa quarentena? Será que temos obedecido a Deus? Será que temos agradecido a Deus? Será que temos escolhido a melhor parte? É o meu desejo que a gente possa sair dessa quarentena mais fortalecidos, mais firmes, mais cheios do Espírito Santo, que a gente possa voltar para a igreja mais fortes, amando mais, louvando mais, sabedores mais das Escrituras, porque tempo nós temos. A sociedade que há um tempo atrás ficava reclamando do próprio tempo, que não tinha tempo para nada, hoje está com muito tempo e a grande parte não sabe o que fazer com esse tempo. E é tempo da gente buscar mais ao Senhor, da gente interceder pela igreja, é tempo da gente orar mais, ler mais as Escrituras. A gente tem aí internet, a gente pode se aprofundar em diversos assuntos. E o que temos feito nesse tempo de isolamento social? Eu quero deixar para a igreja é que possamos escolher a melhor parte, que nós possamos nos fortalecer espiritualmente. É isso que eu desejo para mim, é isso que eu desejo para minha família, é isso que eu desejo para a igreja de Cristo. Então vamos orar, vamos interceder um pelos outros, vamos interceder pelo nosso pastor, vamos interceder pela liderança do nosso país, pelas nossas autoridades que regem o nosso estado, o nosso município, o nosso país. Vamos sair mais fortalecidos dessa quarentena, como igreja, como pessoa, como servos de Deus que somos. É isso que eu quero deixar para a igreja, que nós possamos aprender a não só agradecer, mas também a obedecer e a escolher a melhor parte, como fez aquele leproso purificado e curado, como fez Maria, que ficou aos pés de Cristo. Ela sim escolheu a melhor parte. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus.